É inacreditável o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. A mais alta corte do país, o espaço que deveria simbolizar equilíbrio, respeito e serenidade nas decisões que moldam o futuro da nação, virou palco de uma cena digna de um roteiro de novela, ou talvez de um barraco político de bastidor. Gilmar Mendes, ministro experiente, decano da corte, simplesmente perdeu a linha e partiu para o ataque direto contra o colega Luiz Fux. Palavras duras, trocas de farpas e um clima tenso tomaram conta de uma sessão que deveria ser marcada por sobriedade e compostura. Gilmar teria chamado Fux de figura lamentável e sugerido que ele precisa de terapia. Isso mesmo, terapia, dentro do STF, durante um julgamento. O que era para ser uma discussão jurídica se transformou em um embate pessoal, exposto para o país inteiro. Mas o que está acontecendo com o Supremo? Como chegamos a esse ponto? E mais importante, o que isso revela sobre o nível de tensão e desgaste dentro da mais alta instituição da justiça brasileira? Fica comigo até o final, porque o que está por trás dessa discussão vai muito além de um simples desentendimento entre ministros. É uma janela aberta para o interior do poder no Brasil, e o que vimos lá dentro não é bonito. Antes de entrar no detalhe desse episódio inacreditável, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, a gente analisa os bastidores do poder com um olhar crítico e sem puxar sardinha para nenhum lado, nem para a direita, nem para a esquerda. A ideia é abrir o debate, provocar a reflexão e ouvir o que você pensa. Então, já aproveita e comenta aí. O que você achou dessa cena no STF? Você acha que o comportamento de Gilmar Mendes foi aceitável? Ou acha que o nível de desrespeito dentro da corte já passou de todos os limites? Quero ver o seu ponto de vista aí nos comentários. Agora, vamos entender o que aconteceu. Tudo começou durante uma sessão tensa, que envolvia julgamentos polêmicos, entre eles, o processo de Jair Bolsonaro e uma ação relacionada ao ex-juiz Sérgio Moro. Em meio à divergência de votos e opiniões, Gilmar Mendes teria perdido a paciência. Irritado com a postura de Fux, soltou frases duras, que, segundo relatos, ecoaram dentro do plenário com um peso constrangedor. Figura lamentável, teria dito, e em seguida completado. Precisa de terapia para superar seus traumas. Parece inacreditável, mas é real. Ministros da Suprema Corte, que deveriam servir de exemplo de civilidade, chegaram ao ponto de se atacar verbalmente, num nível que qualquer cidadão comum classificaria como baixaria. E o pior, tudo isso diante das câmeras, diante da imprensa e sob os olhos atentos de um país inteiro que já anda cansado de ver escândalos, brigas e vaidades se sobrepondo à responsabilidade pública. Mas por que isso importa tanto? Porque o Supremo Tribunal Federal não é um grupo de amigos brigando num bar. É o órgão máximo da justiça no Brasil. É ali que se decidem os rumos da Constituição, os limites do poder e, em última instância, o destino jurídico de todos nós. E quando o STF perde o respeito interno, o que sobra de credibilidade perante o povo? O episódio revela algo mais profundo. Uma crise institucional silenciosa. Uma corte fragmentada, dividida em feudos de influência, onde divergências jurídicas se transformam em rivalidades pessoais. Quando ministros passam a trocar ofensas, a mensagem que chega à sociedade é devastadora. Se nem os guardiões da lei conseguem dialogar com respeito, o que podemos esperar do resto das instituições? Gilmar Mendes, conhecido por seu temperamento forte e suas falas contundentes, já protagonizou outros embates públicos. Mas o que chama a atenção desta vez é o contexto. Um momento de extrema sensibilidade política, em que o Supremo tenta reafirmar sua autoridade e recuperar a confiança da população. Um comportamento assim não apenas fragiliza a imagem da corte, como reforça a percepção de que há ali dentro um clima de arrogância e impunidade. E Luiz Fux, por sua vez, também não é uma figura qualquer. Ex-presidente do STF, jurista respeitado, conhecido por um estilo mais contido, pelo menos até agora. Segundo pessoas próximas, ele teria reagido com surpresa e desconforto às palavras de Gilmar, preferindo o silêncio para evitar que o conflito tomasse proporções ainda maiores. Mas o estrago já estava feito. Bastou a notícia vazar para que o país inteiro começasse a discutir o episódio, com opiniões divididas. De um lado, há quem veja em Gilmar um homem sincero, que fala o que pensa
e não mede palavras diante do que considera injusto. De outro, há quem veja arrogância, desrespeito e uma falta total de noção de postura institucional. E é justamente essa divisão que espelha o momento do Brasil. Porque a verdade é que o STF, gostemos ou não, virou uma arena política, e cada palavra dita ali ecoa nas ruas, nas redes sociais e nas conversas do povo. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Será que a Suprema Corte ainda representa o equilíbrio e a racionalidade que a Constituição lhe confere? Ou será que virou apenas mais um palco de vaidades, egos e disputas pessoais travestidas de decisões jurídicas? Quando um ministro chama o outro de figura lamentável e sugere terapia, não estamos diante de um simples desentendimento. Estamos diante da erosão simbólica da autoridade moral de uma instituição que deveria ser exemplo. E essa perda de compostura tem um custo enorme, não só para o Supremo, mas para a democracia como um todo, porque sem respeito não há diálogo. E sem diálogo, o que sobra é apenas ruído, gritaria e desconfiança. Agora veja bem, isso não é uma crítica pessoal a Gilmar Mendes ou a Fux, é uma crítica à cultura de poder que tomou conta das instituições. Uma cultura onde o debate de ideias cede lugar à disputa de egos, e onde o foco deixa de ser a justiça para se tornar a autopreservação. É como se o Supremo, em vez de ser um colegiado de mentes brilhantes buscando a melhor interpretação da lei, tivesse se transformado num ringue de gladiadores togados. E o mais irônico é que o STF, nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, quer recivilizar o país. Ora, como pode recivilizar o país uma instituição que mal consegue manter civilidade entre seus próprios membros? É uma contradição que não passa despercebida pela opinião pública e que corrói a confiança do povo, dia após dia. O brasileiro já está cansado de ver o espetáculo da política se infiltrar nas instituições. Já viu o Congresso se transformar em palco de troca de insultos, já viu comissões virarem shows de ofensas e acusações. Agora, ver isso dentro do Supremo é o ápice da decepção. É como se o último bastião do equilíbrio tivesse se rendido ao mesmo teatro que domina a vida pública há anos. Mas há também um outro lado dessa história. Alguns analistas apontam que o clima no STF vem se deteriorando há tempos. A pressão política, os ataques nas redes sociais, o desgaste com decisões polêmicas, tudo isso cria um ambiente de tensão permanente. E quando há tensão, o emocional fala mais alto. Não é justificável, mas é compreensível. Somos humanos, e mesmo os ministros do Supremo não estão imunes à vaidade, ao cansaço e à irritação. Só que, como representantes máximos da justiça, deveriam ser os primeiros a dominar esses impulsos. O que aconteceu entre Gilmar e Fux pode parecer apenas mais uma briga, mas talvez seja um sintoma de algo maior: o esgotamento institucional. Um Supremo que carrega o peso de arbitrar crises políticas constantes e que, aos poucos, vai perdendo a capacidade de se proteger de si mesmo. E é aí que entra a importância da transparência e do debate público, porque se a sociedade não cobrar compostura, se o povo não exigir respeito dentro das instituições, nada muda. É o silêncio da população que permite que o desrespeito vire rotina. E é por isso que a sua opinião importa. Sim, a sua. O que você pensa sobre esse episódio? Você acha que o STF perdeu o rumo? Ou acha que tudo isso faz parte do processo natural de uma democracia em ebulição? Escreve aqui embaixo. O espaço dos comentários é o lugar para esse debate. Com argumentos, com respeito, mas com firmeza. O fato é que a imagem do STF já vinha abalada. E agora, com mais esse episódio, a crise de credibilidade se aprofunda. O cidadão comum olha para o Supremo e se pergunta: quem está no comando? O que está acontecendo ali dentro? Será que ainda podemos confiar plenamente nas decisões que saem de uma corte onde o desentendimento vira insulto? Não é preciso ser jurista para entender que há algo errado. Uma instituição que se apresenta como o último degrau da civilização jurídica precisa agir como tal. Precisa dar o exemplo, e não protagonizar cenas que envergonham até os estudantes de direito. O Supremo não pode ser um espelho do caos, tem que ser o freio dele. E enquanto isso, o Brasil segue dividido, cada lado escolhendo seus heróis e vilões conforme a conveniência política. Uns vão dizer que Gilmar estava certo em falar o que ninguém tem coragem. Outros vão ver nisso um retrato da decadência do Supremo.
mas talvez a verdade esteja no meio. Talvez o que vimos seja apenas o reflexo de um país exausto, que perdeu o hábito de ouvir e o gosto pelo diálogo. E se há algo que esse episódio nos ensina, é que o respeito não é luxo, é necessidade. E que instituições fortes não se constroem apenas com poder, mas com compostura, com humildade e com autocontrole. Porque, no fim das contas, a grandeza de uma corte não está nas suas paredes de mármore, nem nos seus rituais solenes, mas na postura de quem a representa. Então, se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Participe desse debate. Deixe o seu comentário. Diga o que você pensa, concorde ou discorde. Mas fale. É com o debate que a democracia se fortalece. E se você quer continuar acompanhando análises sérias, diretas e sem rabo preso com ninguém, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso ajuda demais o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais gente. Vamos fazer esse vídeo chegar longe, porque o Brasil precisa falar sobre o que está acontecendo nas suas instituições. E mais importante, compartilhe. Manda para aquele amigo que acha que o Supremo é intocável, ou para aquele parente que vive dizendo que é tudo a mesma coisa. Vamos discutir, vamos pensar juntos. Porque se o Supremo perde o respeito, é o povo que paga o preço. E o mínimo que podemos fazer é não ficar em silêncio. Aqui, a gente fala a verdade. Doa a quem doer, mas sempre com respeito. E você, o que acha dessa baixaria no STF? Foi um desabafo humano ou uma falta de compostura inadmissível? Escreve aí nos comentários. E até o próximo vídeo.